Sextou com armadilha na abertura. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez. Hoje é sexta-feira, é dia de armadilha na abertura. E a armadilha que eu tô trazendo hoje, ela é uma armadilha que ela se chama Gambito England. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Mas eu vou deixar aí o nome na descrição do vídeo, tá bom? Depois, se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Esse gambito ele é utilizado contra a abertura do peão dama, tá bom? Vamos lá, vamos pro tabuleiro para te mostrar que é bem legal essa armadilha aqui. Bom, deixa eu virar aqui que essa armadilha, pronto, inverti aqui o tabuleiro. Essa armadilha a gente utiliza ela de pretas, tá? Ela é uma armadilha que a gente utiliza contra a abertura do peão dama das brancas. Bom, vamos lá, como eu já disse, D4 pelas brancas. Você vai responder com E5, já oferecendo um peãozinho aqui central. A variante é com peão aceito, tá? Com gambito aceito. D toma E5. Cavalo C6 pelas pretas, já atacando esse peão. Cavalo F3 pelas brancas, defendendo. Dama E7. Esse lance inicialmente parece um lance inocente, é só atacando aqui o peão central, mas tem mais por trás desse lance. Vamos lá. Aqui, bispo F4, trazendo mais uma defesa aqui para o peão central, desenvolvendo uma peça. A gente segue com dama B4, cheque. Depois de bispo B2, defendendo e contra-atacando a dama, a gente segue com dama toma B2. Bom, esse aqui é o ponto mais importante, tá? Por quê? A gente tomou o peão, tá atacando aqui a torre, perdão, tá aqui atacando a torre, tá bom? E o que ocorre? Se o jogador de brancas fizer o lance bispo aqui em C3 para atacar a dama, defender a torre, o bispo defendido aqui pelo cavalo, é claro, né? Então aqui a gente pode colocar aqui, que ele está defendido pelo cavalo. Ele vai fazer um raio-x na dama defendendo a torre, o cavalo defendido pela dama. Então tudo certo, né? Ou não. Por quê? Aqui é que vem o golpe, né? A gente vai seguir aqui com um lance bispo aqui em B4, tá? Cravando esse bispo aqui, não deixando ele sair. Tá bom? Depois disso, o nosso oponente provavelmente vai fazer aqui o lance dama D2, certo? Para poder descravar o bispo e fazer um raio-x no seu próprio bispo, querendo trocar peça. Então a gente faz aqui o lance bispo toma C3, certo? Depois de dama toma C3, o jogador de brancas achando que a gente vai trocar peça, a gente segue com um lindo mate com dama em C1. A gente não vai capturar a peça, a gente vai dar mate. Legal, né? Bom, legal, Felipe. Você já mostrou a armadilha. Mas aí, como é que defende isso daí, se eu estiver jogando de brancas? Vamos voltar lá para a posição inicial, lá com dama toma B2, que é onde tudo começa. Bom, nessa posição a gente viu que o jogador de brancas, ele jogou aqui com o bispo em C3, que é uma ideia tanto quanto lógica, né? Qual é o problema? O problema é que depois de bispo aqui em B4, a coisa complica muito, né? Então, o que ocorre? O ideal aqui seria a gente jogar com o cavalinho aqui em C3, tá? Por quê? Aqui, apesar de parecer cair em mais ou menos a mesma situação, né, como por exemplo, a dama aqui protege a torre protege a dama protege o bispo, o peão, a torre protege o peão, o bispo protege o cavalo, todo mundo protegido, né? Aqui, o problema é sempre a continuação. A continuação com o bispo C3 tem esse problema aqui de bispo em B4, né? Agora já não funciona mais bispo em B4, né? Como por exemplo, vamos fazer aqui agora, bispo B4. Aqui o jogador de brancas pode seguir tranquilamente com torre em B1,
já fazendo um ataque na dama, um raio-x aqui no bispo. Ah, Felipe, mas o bispo está protegido pelo cavalo. Sim. Só que observa como a dama aqui das pretas já começa a ficar sufocada. Ela não pode vir para essa casa, ela só tem essa casa aqui disponível. Então o jogador de pretas é que começa a ficar encurralado, ele tem que começar a fugir com essa dama, senão ele vai perder a dama. Então aqui ele vai ter que fugir com a dama para A3. Depois de dama em A3, você pode seguir, por exemplo, com cavalo em D5, certo? Porque qual é a ideia de cavalo em D5? A ideia de cavalo em D5 é você fazer um ataque contra o bispo e talvez dar um duplo aqui, tá bom? O duplo que eu falo aqui é na casa de C7, tá bom? Por quê? Essa casa de C7 aqui, ela não tem ninguém defendendo ela, tá bom? E observa que o bispo aqui tá fazendo um ataque descoberto no bispo das pretas. Então, é uma situação difícil aqui, tá? Bem complexa. Então, o que o jogador de pretas teria que fazer aqui? Ele teria que fazer bispo toma D2, cheque, para ganhar um tempo. Mas depois de dama toma D2, a gente cai na mesmíssima posição. Então, a dama tá cobrindo aqui a casa de A5, então a dama das pretas não pode voltar para A5, protegendo a casa aqui de C7 e renova a ameaça aqui de cavalo por C7, dando duplo. Então, qual é a única maneira de defender isso daqui? As pretas vão ter que perder o roque e fazer aqui rei D8. Então, aqui complica muito já para as pretas. Você vai perder o roque, tá com a dama numa posição desfavorável. As brancas já estão com coluna aberta, já estão com 2 cavalos desenvolvidos, a dama está desenvolvida. Aqui vai poder avançar peão, tirar o bispo, dar roque. Então, aqui a situação para as pretas fica ruim, tá? Tem a outra variante também, que seria com bispo toma C3, né? Vamos voltar lá para dar uma olhada. Depois de torre B1, aqui, torre B1, certo? Daria para tomar aqui? Daria para tomar, mas depois de bispo aqui tomar C3, viria torre por C3, e aí bispo por B2. Aliás, perdão, é torre por B2, desculpa. Aqui, ó, torre por B2 e aí bispo por B2. Aí você fala, pô, Felipe, tá melhor para as pretas. Não, não está. Por quê? Apesar de, se a gente fizer uma contagem rápida aqui de material, ó, torre por torre, cavalo por cavalo, par de bispos, aqui as brancas têm a dama por um cavalo e uma torre. Qual é o grande problema? Não é só a questão material, a quantidade de material, é a continuação. Por que a continuação? Porque aqui as brancas poderiam seguir, por exemplo, com C3, já começando a sufocar esse bispo. Ele não teria para onde ir, senão aqui em A3. Então vai ter que fugir para A3, senão vai perder a peça. Aqui daria para seguir com dama em B3, já desenvolvendo a dama, ganhando um tempo sobre o bispo que está atacado. Então as pretas teriam que recuar o bispo aqui, por exemplo, para C5, para não recuar totalmente a peça, manter ela em jogo. Mas depois de cavalo G5 aqui, por exemplo, já dando apoio para a dama fazer um ataque aqui em F7, que é o ponto mais vulnerável aqui das pretas. Opa, perdão. Que é o ponto mais vulnerável aqui das pretas. Aqui as pretas teriam que fazer, por exemplo, o cavalo D1 para adicionar uma defesa aqui, afinal de contas só o rei está defendendo esse ponto de F7. Daria para seguir com cavalo E4, já atacando aqui o bispo. O bispo não tem muitas casas aqui, não dá para recuar ele para a casa de B6, né? Senão aqui abriria muito espaço para as brancas jogarem. Renovaria aqui a ameaça, né, de, por exemplo, G5, G5. Então o melhor seria recuar aqui para E7. Pelo menos aqui controla o salto do cavalo, tá bom? Se tiver de brancas,
Lembra, aqui você tem que fazer cavalo, vamos voltar lá na posição, cavalo C3, tá bom? Aqui ó, cavalo C3. Nada de fazer aqui bispo C3, tá bom? Se você fizer isso aqui, você vai ficar muito mal na partida, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, sexta-feira, 6 horas da tarde, tá bom? Sextou, bora jogar ali chess.com, xadrez de rua. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de semana, bastante rating. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!